Hoje eu vou trazer uma palavra que tem um termo meio técnico como tema, e essa palavra eu achei ela bem tudo a ver com o que a Bíblia diz em relação à transformação da mente, mudar hábitos e tudo mais. A palavra é neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a mudanças. Nosso sistema nervoso está preparado para se modificar conforme as nossas vivências, necessidades, estímulos e ambiente em que estamos inseridos. A gente vê a Bíblia todo o tempo, né? Nos pedindo para ir em direção a Cristo, para sermos transformados, para sermos nova criatura, falando que as coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. E muitas das vezes a gente não vive essa palavra nas nossas vidas, sabe? A gente não faz com que ela se torne real no nosso dia a dia, real naquilo que nós estamos vivendo e tudo mais. E o interessante disso, dessa palavra técnica, é que ela nos mostra que nós temos a capacidade de mudar, sabe? Então, se eu me alimento de Deus, se eu me alimento das coisas que vêm de Deus, a minha mente ela vai ser transformada e voltada para as coisas que são de Deus. Mas se eu alimento a minha mente, alimento o meu coração de coisas que não vêm de Deus, a minha mente ela vai estar estimulada e motivada a coisas que não são de Deus. E isso é muito comum, sabe? E às vezes nós fazemos muito isso, sabe? Alimentamos várias coisas e não alimentamos o nosso lado espiritual, a nossa parte onde nós precisamos cultivar uma vida com Deus, cultivar um relacionamento com Deus. E depois, quando as coisas começam a dar errado em relação ao pecado, cair em pecado, ter atitudes que não provinham de Deus e tudo mais, a gente fica se perguntando por quê, né? Ah, por que que eu tô tendo tal atitude? Por que que eu pequei, sendo que eu poderia ter dito não e tudo mais? E a neuroplasticidade nos mostra isso, sabe? Quando você está aprendendo algo novo, um idioma, um instrumento, ou aprendendo várias outras coisas, você está exercendo a neuroplasticidade na sua mente, sabe? E nós precisamos exercer isso também numa caminhada com Cristo. Quando nós começamos a nos encher dele, nós criamos hábitos, nós criamos uma rotina de ter uma vida com Deus, e isso fica marcado em nós. Mas se a gente usa essa facilidade que o nosso cérebro tem de se adaptar, de se modificar conforme as vivências, as necessidades e os estímulos, se a gente usa isso em prol da nossa carnalidade, em prol da nossa própria vontade e desejos, a gente nos afasta de Cristo e a gente fica marcado por coisas que não são de Deus para as nossas vidas. Mas imagine só, se a gente começasse a usar essa capacidade que o nosso cérebro tem realmente de se modificar, usar em prol daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Se eu começar a estimular meu cérebro a ter pensamentos que venham de Deus, se eu estimular meu cérebro a ter atitudes que venham de Deus, a ter emoções, a ter desejos, sentimentos que venham de Deus. Sabe, se da mesma forma que eu posso estimular meu cérebro para coisas que me afastam de Deus, eu posso estimular meu cérebro a coisas que me levam para perto de Deus. A Bíblia nos mostra a capacidade que temos em nos renovar e sermos transformados. Mas muitas vezes nós usamos essa facilidade para nos afastarmos de Deus. Quando dizemos que não consigo parar de viver assim, quer dizer que tenho alimentado mais aquilo que não consigo largar, que não estou criando novos hábitos para mudar hábitos que me afastam de Deus. Então, quando eu começo a dizer que eu não consigo, eu estou marcando isso dentro de mim, estou marcando isso nos meus pensamentos, que eu não consigo mudar, que eu não consigo ser transformado, que eu não consigo largar aquele pecado de estimação, eu não consigo ter uma vida transformada, eu não consigo me parecer com Cristo. Isso fica marcado na nossa mente e acaba se tornando real. Mas a partir do momento que eu começo a lançar palavras que eu tenho uma nova vida, que eu sou transformada por Cristo, que eu começo a viver a palavra e exercer isso na minha mente, sabe? E isso penetrar no meu coração e penetrar no meu estilo de vida, eu começar a ter um estilo de vida diferente, as coisas começam a ser transformadas, sabe? Muitas das vezes a gente não é transformado em algo que Cristo quer que nós sejamos, transformado por Ele, porque a gente tem alimentado a nossa mente de coisas que não vêm de Deus. Em Efésios 4, 22 até 23 diz assim: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês
vivesse uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. O coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então a gente precisa dessa renovação na nossa mente e no nosso coração. E se a gente agora é entender, né, que, cara, Deus é tão perfeito que Ele criou o nosso cérebro para ter essa capacidade de modificação, sabe? De mudança de hábitos, de mudança de atitude. E se eu começar a usar isso em favor de que, cara, eu preciso ser transformado por Cristo, sabe? Eu já estou preparado para isso, eu já estou condicionado para isso. Eu passo a tomar a atitude de começar a viver para Cristo verdadeiramente, sabe? Começar a se entregar para Cristo verdadeiramente. Não tem como ter um relacionamento com Deus, ansiar ter relacionamento com Deus, sendo que tudo que eu encho a minha mente são coisas que não vêm dele. Não tem como eu marcar toda a minha mente com coisas que não provêm de Cristo e depois eu querer ter um relacionamento com Ele, depois querer estar em santificação, querer estar próximo de Deus, sendo que a minha mente está cheia de coisas que não provêm dele. Então a pergunta é: o que você tem alimentado na sua mente? O que você tem feito para que a sua mente seja voltada para Cristo, mas não voltada para as coisas que não provêm dele? O que você tem feito, sabe, realmente para fazer esse caminho e marcar esse caminho onde você todos os dias vai andar várias e várias vezes, marcando, sabe, pegadas na sua mente e criando esse hábito de ter uma vida entregue para Cristo diariamente, de ter uma vida de oração, de ter uma vida de leitura, sabe? Tipo, leitura é algo que muitas das vezes tem dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em leitura, muitas das vezes. E se a gente não criar esse hábito, sabe, de não, como se fosse treinar o nosso cérebro para ter o gosto pela leitura, de se aproximar de Cristo, de querer orar e tudo mais, a gente nunca vai se aproximar, a gente nunca vai fazer nada. As pessoas dizem que para você fazer algo se tornar um hábito, você precisa fazer a mesma coisa durante 21 dias, sabe? E às vezes tem pessoas que estão fundadas no mesmo pecado e não conseguem parar, porque aquilo já virou um hábito, sabe? O cérebro dela já está marcado com isso. E para que ela possa abandonar isso, ela precisa criar outros hábitos. Ela precisa criar o hábito de se aproximar de Cristo, o hábito de querer ter uma caminhada com Cristo entregue, de querer estar próximo, sabe? Modificar as suas vivências que te afastam de Cristo e começar agora a ter vivências que te levam para perto dele. Em Romanos 12:2, um versículo bem conhecido, fala para a gente não se conformar com esse século, mas para a gente renovar a nossa mente. E através disso a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso encher a minha mente de coisas que venham de Deus. Eu preciso trabalhar na minha mente com coisas que provêm de Deus, para que ela possa ser renovada e assim eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como não tem como eu ter uma vida de oração se eu não começar. Não tem como eu ter uma vida de leitura da palavra se eu não começar. Não tem como eu ter um relacionamento com Deus se eu não começar, sabe? Tudo parte de um começo, onde você vai trabalhar a sua mentalidade e a partir do momento que você começa a mudar os seus hábitos de coisas que tiravam da presença de Deus e começa agora a inserir coisas que te acrescentam mais uma vida com Deus, a sua vida vai ser transformada, a sua mentalidade vai mudar, o seu coração vai ser transformado e você vai começar a ter atitudes diferentes, pensamentos diferentes. Mas se tudo aquilo que eu vejo, se tudo aquilo que eu consumo, sabe, tudo aquilo que eu penso, não são coisas que me levam para perto de Deus, não são coisas que me motivam a estar numa caminhada entregue a Cristo, a minha mente sempre vai estar marcada por coisas que me afastam dele. João fala que a gente precisa diminuir para que Cristo, sabe, possa crescer em nós. Então nós precisamos diminuir tudo aquilo que não vem de Deus em nossas vidas para que as coisas que venham dele possam crescer em nós. Então o que nós temos feito com essa capacidade que o nosso cérebro tem, sabe?
Será se a gente tem usado essa adaptação, essa facilidade de adaptação para as coisas que não nos acrescentam nada? Ou a gente tem usado isso para que a gente possa aproximar de Cristo, sabe? Saber se adaptar, viver longe das coisas que não provém dele, a se adaptar, dizer não para as coisas que não vêm dele. É necessário ter uma mudança de mente. É necessário ter uma transformação real e começa através de mudança de hábito e se aproximando de Cristo. Se eu me relaciono com Cristo diariamente, meus hábitos irão mudar, porque eu vou estar marcando, sabe, os meus dias com a presença de Cristo, eu vou estar marcando a minha vida com a presença de Cristo e, consequentemente, os meus hábitos irão mudar. Mas se eu não tenho esse relacionamento com ele, eu não começo um relacionamento com ele, eu vou estar marcado por tudo aquilo que não provém de Deus e tudo aquilo que me leva para mais longe dele, ao invés de buscar coisas que me aproximam dele. Então, assim, eu acho extremamente genial, sabe? O quanto que Deus, ele fala em todos os lugares, sabe? Em todas as formas ele pode falar conosco. Aqui ele tá falando através de algo, sabe, tão genial, e que muitas das vezes a gente nem sabia que existia, sabe? Eu não sabia que existia esse termo. E olhando isso, cara, Deus, ele quer falar com a gente, sabe? E esse falar gera uma transformação, mas não tem como ser transformado se eu não me relacionar com ele, sabe? Não tem como ser transformado se eu não fizer esse caminho de uma vida diária com Cristo. É tipo, você para prestar atenção, se um local ele nasce capim e você passa várias vezes por ele, aí daquele lugar não nasce mais capim. E esse termo da neuroplasticidade é meio que isso, sabe? Quando você começa a fazer esse caminho de coisas que você realmente deve fazer em relação a Cristo, né? E ser marcado por essas coisas, ali fica marcado, então você vai ter aquilo marcado dentro de você e na sua mente. Então, por isso que a gente tem que buscar ter essa intimidade com Cristo diariamente, buscar ter essa renovação da mente diariamente. Todos os dias a gente precisa se renovar, todos os dias a gente precisa exercer essa capacidade de modificação, porque a gente precisa mudar todos os dias, precisa transformar todos os dias. Essa é a palavra que eu tinha para trazer hoje, que você tenha sua mente renovada por Cristo, seu coração transformado por Ele, e use essa capacidade de transformação, de mudança, essa facilidade de se modificar e de se moldar para ter uma vida com Cristo, não para coisas que te afastam dele.